que a reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar e que algumas indústrias estão reciclando materiais como uma forma de reduzir os custos de produção. Nesta nossa meta de construir a geração consciente, não podíamos deixar de lado algo tão importante como a arborização das cidades, os espaços verdes. E hoje nós estamos a fazer aqui uma atividade muito importante, que é o plantio de árvores. Mas para falar disso, nós temos alguém aqui muito especializado nesta área, que conhece exatamente os contornos do plantio, etc., e da arborização. Vamos conversar aqui com o diretor. Como é que está? Está tudo bem, sei como está. Também estamos bem. Como é que é fazer parte de uma ação dessas? Eu sei que faz todos os dias, mas qual é a experiência tendo voluntários aqui? Ok. Nós faz parte da nossa atividade diária, mas essa experiência que provém de iniciativas pessoais, individuais, coletivas, é uma mais-valia para nós como Conselho Municipal. Nós apoiamos e encorajamos essas ideias, porque o plantio de árvore é algo importante. Nós não temos a noção da dimensão ou a dimensão da importância que uma árvore tem, a diferença que faz. Hoje em dia ouvimos falar de mudanças climáticas e nós não percebemos de onde é que isso vem. Se nós plantarmos uma árvore, que cada um de nós tem uma consciência de plantar e cuidar uma árvore, nós fazemos a diferença. Mas já agora, fez referência à importância do plantio de árvores. Se calhar esmiuçar isso, levar isso de forma mais leve para o pessoal que está em casa. Qual é exatamente a importância da árvore? Nós temos a importância da árvore para o ser humano, para o ambiente, para a geração. Para nós viver precisamos de oxigênio. Sem as árvores não temos oxigênio. E as árvores também têm um papel extremamente importante, que é na captura do dióxido de carbono, que é aquilo que não é importante para nós. E em contrapartida ela nos oferece o ar, aquilo que nós precisamos. Fora isso, nós precisamos da árvore para as sombras, nós precisamos de sombra, para estar a fazer sol, proteção e tudo mais. E a importância das árvores nas cidades, porque a ideia que nós temos é que as árvores têm de estar na periferia, nas zonas perurbanas e nunca nas cidades, tanto que nós ignoramos completamente essas árvores. Qual é a importância das árvores nas cidades e nas vias públicas? Pelo contrário, eu acho que as cidades precisam de muito mais árvore para nós fazermos o equilíbrio da componente construída, pavimentada e com a árvore. Nós sabemos que o aumento da temperatura tem a ver com a pavimentação, tem a ver com as construções. Só as árvores, as plantas é que fazem esse equilíbrio térmico, que reduzem, contribuem na redução da temperatura, que é a sensação ambiental. Nós estamos aqui expostos ao sol, nós temos uma sensação térmica diferente. Se formos para baixo de uma árvore, nós nos sentimos mais confortáveis, sentimos que fica muito mais fresca. É essa a importância das árvores nas cidades. As cidades precisam de muito mais árvores que o campo, ao contrário do que se possa pensar. E os espaços verdes, as áreas verdes? Em Maputo nós temos menos áreas do que normal, ou acha que já é suficiente? Qual é o trabalho que tem de se fazer para recuperar as áreas que estão danificadas, entre aspas? Se formos a reparar, fazermos uma retrospectiva na história, a cidade foi concebida para um determinado número de habitantes, para uma perspectiva, um horizonte de mais ou menos 500 mil habitantes. Mas nós já hoje em dia temos o dobro dessa necessidade. Na altura foram projetados espaços verdes, tendo em conta esse número de habitantes, mas que em contrapartida foram reduzindo, foram degradando alguns espaços verdes e o número da população aumentou. Então significa que nós temos muito mais necessidade de áreas verdes, precisamos de muito mais árvores, precisamos de muito parque, muito digamos, pulmão verde dentro da cidade para fazer esse equilíbrio. Não é? Há alguns estudos que indicam para uma necessidade de pelo menos 12 metros quadrados por habitante da área verde. Então, assim, de uma forma geral, assim ao alto, a leitura que nós podemos fazer, nós ainda estamos muito longe desse padrão. Então a necessidade de espaços verdes, áreas verdes, arborização ainda é muito importante. O que o município está a fazer exatamente nesse sentido? Quais são as atividades que tem realizado para tentar recuperar essas áreas ou para fazer novas áreas verdes na cidade de Maputo? O município, como se pode verificar, muitos dos parques e jardins estão a ser recuperados. Para além disso, está-se a criar, existem projetos para a criação da expansão dessas áreas, esses parques verdes para as zonas periféricas e por aí fora. E de forma complementar existe um plano de arborização, né, que nós temos como meta plantar 1000 árvores por ano, no mínimo. Então isso que seria ideal. Tenho a certeza que nós vamos conseguir muito mais.
com essas iniciativas como vossas, e há muitas outras iniciativas que nós já recebemos. Aproxima-se o dia do ambiente, já há vários grupos que se manifestaram interessados em participar conjuntamente com o município neste desafio que é muito grande. Eu acredito que até o final do ano conseguimos ter muito mais de 1000 árvores plantadas. Em relação ao cidadão, ele tem colaborado, principalmente em relação ao plantio de árvores nos espaços públicos, nas vias públicas. Qual é o feedback que tem tido? Eles colaboram, eles mantêm as árvores, eles ajudam na manutenção, principalmente das árvores? Infelizmente não temos tido a colaboração do cidadão de forma geral. Só para darmos exemplo, nesse espaço onde estamos a fazer o plantio das árvores, já tínhamos feito há 2 meses o plantio das árvores. Se formos a reparar, quase 80% delas foram partidas, foram vandalizadas. Então isso significa que não há consciência nas pessoas sobre a importância que uma árvore tem e não há colaboração acima de tudo, né? Essa colaboração, iniciativa e acima de tudo uma atitude que as pessoas têm em colaborar com o município. Estamos a falar do município, estamos a falar de cidade, de todos nós, pertence a todos nós, em que cada um de nós tem uma responsabilidade na manutenção, na contribuição do bem-estar da cidade. E já para terminar, como sabe, o nosso programa chama-se Geração Consciente e a nossa meta é justamente trazer esta consciência às pessoas. Qual o conselho que deixa a todos que estão lá em casa, ao telespectador, em relação à arborização, aos espaços verdes, à importância das árvores? Um conselho, uma dica, uma sugestão, qualquer coisa que possa chamar a atenção? Primeiro é a consciência que nós temos que ter sobre a importância de ter uma árvore, de ter o verde numa cidade. E é importante também que nós tenhamos a consciência de que essa atitude tem que partir de nós de casa. Se nós pudermos plantar, por mais que seja uma planta ornamental, faz uma diferença. Se conseguimos plantar uma árvore, faz alguma diferença. Imagina pelo número de dados populacionais que nós temos na cidade de Maputo, se pelo menos 50% dessas pessoas, cada uma delas plantasse uma árvore, faria uma diferença enorme. Se cada uma delas plantasse uma árvore... A árvore faria uma diferença enorme. Nós sentiríamos a diferença daquilo que é a nossa cidade. Se formos a reparar, a maior parte das árvores que nós temos, algumas são do tempo colonial e aos poucos elas vão se degradando e vamos tentando substituir. Elas já estão numa idade extremamente avançada, embora temos tido o cuidado de fazer periodicamente as campanhas de poda de rejuvenescimento, mas precisa serem substituídas por novas plantas que por aí vão durar muito mais anos. Então convidaria, ou colocaria esse desafio de cada um plantar uma árvore, e a todos nós, cada um plantar uma árvore, acima de tudo, não só plantar, mas plantar e cuidar. Os cuidados são mais necessários na fase inicial. Se nós regamos periodicamente durante um mês, praticamente a árvore já não precisa de assistência com muita frequência. Nós precisamos de cuidar, evitar vandalizar as plantas, evitar fazer práticas que possam danificar as plantas, urinar nas árvores, isso acaba matando aquilo que é as nossas plantas. Sim, para o pessoal que está a viver, por exemplo, em apartamentos que não possa ter justificações para não plantar, pode fazer uma horta, um vasozinho em casa. Não há justificação. Se formos reparar, mesmo a nível da cidade, tem algumas pessoas que tomam iniciativas, alguns estabelecimentos, eles colocam lá um vaso, metem uma planta à frente da sua casa. Não acredito que não haja espaço. Mesmo na varanda de casa podemos colocar um vaso com uma flor, já faz muita diferença. Existe espaço para plantar árvore. As pessoas que vivem nos prédios têm vasos de árvores nas varandas e por aí fora. Se não conseguimos fazer num espaço público na cidade, podemos fazer dentro de casa, que de certeza isso faz muita diferença. E quem não planta também que não ajude a destruir as plantas que já existem. Exatamente. Se não conseguimos plantar, no mínimo não prejudicamos o esforço daquelas pessoas que têm muita boa vontade. E devo pessoalmente elogiar a vossa iniciativa, que incansavelmente tem persistindo nessa luta. Já estamos há anos a plantar as árvores, embora de serem vandalizadas, não desistimos e continuamos. Isso é que é importante, né? Sermos persistentes, e tenho a certeza que nós vamos conseguir atingir objetivos que nós pretendemos. Muito obrigada, muito obrigada. Nós estamos aqui a conversar com o diretor responsável pela área da arborização do município de Maputo, mas vamos ouvir mais voluntários, saber exatamente porque é que eles se juntaram a essa campanha, porque é que eles querem fazer esse plantio de árvores e qual é a importância do plantio de árvores. Até já.
Sabias que constituem problemas ambientais a falta de água, aumento de pragas, poluição das águas, poeira em excesso, esgoto a céu aberto, lixo, fumaça em carros, falta de áreas verdes, contaminação do solo, queimadas e extinções de espécies de animais e vegetais? Bom, e no meio destes tantos voluntários temos aqui uma pessoa muito especial, que é a Cristina Maldonado. E nós vamos tentar saber dela porque é que ela se juntou a este movimento, porque é que ela está a participar desta campanha de plantio de árvores. É muito importante termos espaços verdes na cidade. Acho estas iniciativas fantásticas porque as árvores, além de nos darem oxigênio, ajudam a limpar a poluição dos carros, os fumos, as toxicidades. Então é fundamental haver espaços verdes. Maputo tem muito poucos espaços verdes e tenho muito orgulho e obrigada pela oportunidade de poder transformar isto em mais um espaço verde. Estavam a dizer que muitas vezes as pessoas vêm e partem as árvores. Eu fiquei horrorizada. Eu não entendo o porquê de se partir uma árvore, eu não entendo o porquê de se destruir o espaço verde, porque nós precisamos de oxigênio para respirar. As árvores dão-nos isso. Então, por favor, não partam as nossas árvores, deixem-nas crescer, florescer e deixem Maputo ser um pulmão aqui em Moçambique, um pulmão de Moçambique. E já agora, muito além de plantar as árvores, nós temos que fazer o acompanhamento, a manutenção das árvores. Está comprometida a fazer isso a sua árvore? Principalmente a sua árvore? A minha árvore, costuma-se dizer que nós não somos completos sem plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Já tive filhos, hoje plantei a minha árvore, claro que temos que cuidar das nossas plantas, temos que cuidar para que elas floresçam. Já dizia o príncipezinho, não é, do Saint-Exupéry, que nós somos responsáveis por aquilo que encantamos. Encantei esta árvore, tenho que a cuidar. Cuidem também das vossas árvores. Um conselho para todo o pessoal que está lá em casa, que está a nos ouvir e a ver, para que eles possam contribuir também nesta manutenção das árvores. O conselho é, cuidem dos espaços da cidade, porque o espaço comum é isso mesmo, é comunal, é de todos. Todos somos um pouco responsáveis por estes espaços que são nossos. Outro conselho, tenham plantas em casa, façam reciclagem de materiais, jardins, ajudem-nos a respirar melhor. As pessoas deviam participar mais neste tipo de campanhas. Foi uma experiência muito agradável. Plantar uma árvore é dar vida, é dar alegria, é dar luz, sombra à natureza. Nós precisamos da sombra para podermos sentir-nos felizes. Então acho que plantar uma árvore, além de alegria, é algo difícil de explicar. Nós devemos fazer mais vezes. Adorei estar aqui, adorei fazer parte dessa campanha. Espero que aconteça mais vezes e eu passarei sempre para pôr água, ver se a minha árvore está aqui, está bem organizadinho. E obrigada. Onde é que está a sua árvore? Esta árvore tem de ser sempre... É preciso filmar as árvores de todos os voluntários que nós estamos aqui a entrevistar para voltarmos aqui e verificar se elas estão a florir. Onde é que está a sua árvore? Eu tenho duas árvores. A primeira está lá do outro lado, a segunda é esta. Todas elas vão crescer e florir. Garante isso, podemos voltar aqui para ver. É claro, eu passarei sempre por aqui para regar e ver. Estou a fazer ciências ambientais, então lá temos falado muito do plantio das árvores, a reposição, no caso de retirada de algumas árvores, e eu estou aqui a colocar isso em prática, então é uma sensação muito boa e gostaria que atividades ou iniciativas como essa fossem frequentes, porque realmente nós precisamos das árvores. As árvores não são para o meio ambiente, as árvores são para nós, porque tudo que acontece no meio ambiente reflete nas nossas vidas. Foi a primeira vez a participar de uma atividade desta e espero participar ainda mais em atividades do gênero. Uma vez que as árvores elas proporcionam um ambiente auspicioso, assim posso dizer, nos transmite aquilo que é uma visão natural. Assim, as cidades precisam de árvores para serem mais bonitas. Exatamente. Olhando também o impacto que tem a colocação nas árvores, ela é benéfica, porque ela também pode reduzir aquilo que é o impacto da poluição sonora. Ela reduz, então assim, para não impactar na vida da população, esse bem de plantio das árvores eu acho muito gratificante para mim. É a primeira vez a fazer parte de um
projeto, assim posso dizer, de plantio de árvores. Bom, uma vez que estou a fazer um curso relacionado ao ambiente, à educação ambiental, é importante que, além de pensarmos que temos que educar as pessoas, que a educação comece a partir de nós. Então, é importante plantar árvores e transmitir essa mensagem, pois plantar árvore é como se fosse dar vida, pois as árvores elas são importantes, né? Elas ajudam a limpar o nosso ar, uma vez que temos esse problema da poluição. Então, através das árvores, mais árvores podem contribuir para aquilo que é a limpeza do nosso ar. Como futura bióloga, acho importante nós fazermos o plantio das árvores, porque as árvores são a vida, né? Tipo, em poucas palavras. Sim. Bom, ela já faz ela encerra de uma forma muito inteligente. As árvores são vidas e nós aqui estamos a dar vida a esta avenida, estamos a dar a vida às pessoas que estão aqui à volta e estamos principalmente a dar esse equilíbrio ambiental, esta frescura que nós todos queremos. É engraçado que nós estamos sempre a reclamar do calor, das mudanças climáticas e nunca associamos o nosso comportamento e não plantamos árvores de forma alguma. Não plantamos árvores e somos os primeiros a cortar as árvores. E agora o que nós queremos é aconselhar ao pessoal de casa para não cortar as árvores. Sim. Pessoal aí de casa, vamos parar de cortar as árvores, ou se cortamos uma árvore, vamos colocar uma no lugar daquela que nós cortamos. Sabias que os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico? Para construir a geração C, para falar da geração consciente, hoje vamos a um lugar muito especial, que é o Mangal, junto à portagem de Maputo. Chama-se Língamo. E este mangal é rico em biodiversidade, mas sofre muito com o impacto do plástico. Temos aqui um grupo de voluntários que veio aqui ajudar a fazer uma limpeza, uma campanha de limpeza, e como vê, um grupo de jovens está aqui na minha costa a fazer uma série de atividades ambientais. Nós vamos conversar com eles para saber deles o que é ser geração C, o que é ser voluntário, por que é ser voluntário e qual é o papel do voluntariado no processo ambiental, nessa gestão correta do meio ambiente. Como é que eles fazem para fazer este grupo todo ser ativo e contribuir para o meio ambiente? Venha conosco. Como devem perceber, temos aqui um grupo de voluntários, que são jovens, em média dos 18 aos 29 anos, 30 anos, temos 40 anos aqui também, tenho que fazer referência, e todos eles juntaram-se para fazer esta importante atividade com o Mangal. Nós fizemos uma campanha de limpeza e recolhemos esta quantidade enorme de lixo, demos prioridade ao plástico. A quantidade de plástico que nós retiramos em 1 hora é absurda. Mas isso é resultado do nosso comportamento, do lixo que nós descartamos do outro lado do mar e vem parar aqui. Mas claro que nós queremos ouvir aqui a experiência das pessoas, queremos saber dos voluntários, por que é que eles se juntaram a essa campanha, por que é que eles são voluntários, por que é que eles fazem parte da geração C. E vamos começar com alguém muito especial, com a Fernanda. Ela está há algum tempo conosco e a fazer parte desta geração consciente. E vai nos passar um pouquinho desta experiência. Fernanda, como é que é ser geração consciente? Como é que é fazer parte desta família? E o que é fazer parte de uma atividade como esta? Bem, geração consciente, primeiro é ser consciente, depois fazer parte desta família grande é muito bonito. Primeiro porque percebe-se que há muita gente que começa a ter consciência que o meio ambiente é um lugar é nosso lugar, então nós temos que manter ele limpo, saudável, para podermos viver melhor, né? E em relação à experiência, é a primeira vez que eu venho para o Mangal e efetivamente apanhamos muito lixo. É verdade que não conseguimos tirar tudo, não é possível. Só esses sacos de lixo que estão aí, se calhar tiraríamos o dobro, mas tudo o que é o nosso comportamento errado acaba desaguando aqui. E infelizmente, enquanto nós não fizermos nada, o ambiente vai sofrer. Então é uma boa experiência e fico feliz por fazer parte desta família linda que vai crescendo todos os dias. Gostaria de, no próximo ano, ter o triplo de pessoas que estão aqui,
não só fazer a limpeza naquele lugar, mas distribuirmos-nos por outros lugares, fazer a campanha no mesmo dia, mas em vários outros lugares, porque não é só o Mangal que sofre, né? Mas fez referência que é a primeira vez que vem cá, não sabia da existência do Mangal e não sabia que aqui havia muito lixo plástico? Sabia da existência do Mangal, sim, mas não fazia ideia do que havia aqui. Além do lixo plástico, temos ali as fábricas. O cheiro aqui é nauseabundo. Temos aqui este canal que foi feito, aquela água ali é água suja, não é? Então, além do lixo plástico, temos outro tipo de lixo, né? Então, fiquei estupefacta. A experiência está a ser muito boa. Por acaso, a sugestão do Mangal é que nós podemos voltar aqui próxima semana, encontraremos esta quantidade de lixo, se calhar ainda maior. E ser geração C é ser uma pessoa consciente e estar no meio de pessoas conscientes. É muito bom. Muito bem. E quanto é de plástico que tirou aqui no Mangal e qual foi o impacto que teve em relação a este plástico que retirou? Tirei um saco com outros voluntários e foi... É poder saber que contribui positivamente para a não destruição do Mangal, e sim construção do Mangal e construção de novas espécies. Eu sou voluntária porque acho que é uma responsabilidade de todos nós cuidar do ambiente e estarmos aqui e unir-nos para cuidar do ambiente. Muito bem, e o que é que passa para os teus amigos, para os teus familiares em casa? Eles de certeza perguntam assim porque é que é voluntária. Então qual é a resposta que costuma dar a estas pessoas? Eu costumo dizer que sou voluntária porque eu gosto do ambiente em primeiro lugar e também incentivo a eles a cuidarem do meio ambiente. Percebemos que começamos de um plastiquinho de doce, deitamos, agora já é impossível. Dói o coração mesmo quando você vê alguém do teu lado a jogar um plástico, dá vontade de dizer não faz isso. Só que fica aquilo, vai me dizer o quê? Qual será a resposta? E quanto ao Mangal, eu acredito que passei 15 minutos da parte do tempo que estava a catar o lixo, a apreciar a natureza, a ver os peixes e foi uma experiência muito boa. Muito bem, muito obrigada. Vamos ouvir o Cássio, que é experiente em biologia marinha e vai nos falar um pouquinho da importância desses ecossistemas. Nós temos mangás aqui, os mangás estão completamente a sofrer com a poluição, com a quantidade de plástico que há aqui. Qual a importância do mangal? Qual a importância das aves que vêm aqui a este mangal e a perda dessas aves? O que é que acontece com a natureza com a perda delas? Bem, o mangal tem uma importância muito vasta. Primeiro, servem como berçários para várias espécies de crustáceos, de peixes, e também é um ambiente muito rico em biodiversidade. Por exemplo, aqui no Língamo nós temos é um dos maiores observatórios de aves aqui em Maputo, e a destruição desse ecossistema pode trazer muitos impactos negativos para nós. A produção pesqueira pode diminuir devido a essa poluição, porque nós estamos a tirar o macroplástico e tem um microplástico que nós não conseguimos tirar, e é esse microplástico que os peixes comem, e dentro de anos, em vez de comermos peixe, iremos comer plástico e peixe, ok? E essas atividades que nós fazemos são muito boas porque visam a minimizar esses impactos. E se calhar fazer esta relação entre, isto é uma salina, e claro que há a produção do sal, e o plástico que está aqui vai acabar desaguando ou vai se misturar ao sal. E qual é a consequência disso? Sim, a consequência é muito má, né? Porque além do iodo, iremos consumir com algum outro composto químico, né? E pode ter impactos muito graves à nossa saúde. No final do dia nós estamos a chegar à conclusão que nós estamos a ingerir plástico.
O plástico que está no mangal acaba sendo a alimentação das espécies por falha, por confundirem um plástico com alimento, acabam se alimentando deste plástico e no final do dia também com a exploração ou com a extração do sal, o sal e as pequenas partículas do plástico, que nós vimos aqui a quantidade de plástico acaba parando no sal e nós vamos ingerindo isso tudo, quer nos peixes, nos crustáceos que acabam se alimentando do plástico, quer também no sal que no final do dia acaba tendo quantidades enormes de plástico e isto cria uma série de problemas na nossa saúde, claro. Sim, o cancro pode surgir daqui mesmo, pode surgir da ingestão desse sal que tem plástico. Pois. Ser voluntária é se doar por completo, é ser uma pessoa consciente acima de tudo do mal que nós estamos a fazer para o nosso meio ambiente. E o impacto que isso trouxe na minha vida, e não só das pessoas que fazem parte da minha vida, é um impacto positivo, porque eu vejo que as pessoas hoje em dia já se importam vou falar um pouco na parte do descarte dos resíduos sólidos, eles já se importam qual é a importância de jogar o lixo no local próprio e não deixá-lo de qualquer maneira. Não é que é jogar o lixo em lugares inapropriados que depois isso causa um efeito negativo para o meio ambiente. Mas e na sua vida e na sua família? Que impacto está a ter este voluntariado? Porque quando a Samira muda a consciência, será que a sua família, as pessoas à sua volta também mudam a consciência? Sim, mudam. Sim. Tanto que na minha casa, hoje em dia, nós temos uma separação, nós separamos o lixo. Antes não era assim, eu cresci vendo os meus pais a juntarem o lixo num único saco, ou eles cavavam, né, na terra e colocavam o lixo. Mas hoje não, eles fazem separação e nós mandamos para a reciclagem, então está a ter um impacto positivo. Fantástico. E foram estas experiências que nós recolhemos aqui do voluntariado, da importância de ser voluntário e da importância de ser geração consciente. Tu também em casa podes ser geração consciente. Basta que tenha pequenas atitudes, possa fazer alguma diferença no seu contexto, na sua zona, no seu bairro. Junte alguns amigos. Faça um grupo de amigos durante o final de semana. Juntem-se para fazer pequenas ações como estas. Uma campanha de limpeza, plantio de árvores, oficinas de reaproveitamento. É fácil de fazer. Isto chama consciência e gera mudança. O que nós queremos aqui é fazer com que as pessoas se tornem mais conscientes e possam fazer alguma diferença. Se cada um de nós fazer a diferença, nós teremos um mundo melhor, nós teremos um planeta melhor e teremos mais saúde e qualidade de vida. A nossa meta é essa. É ser consciente. A nossa meta é ser geração consciente. E é para isso que nós estamos aqui, a construir a geração consciente.